Vamos agora com o Tiago Melo, ao vivo, repórter em ação. Ele tem novidades sobre o caso Castelo, o massacre de Castelo, a monstruosidade de Castelo. 4 garotas atacadas sexualmente, 4 tentativas de homicídio, uma não resistiu. Vamos lá, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. A TV Cidade Verde exibe hoje. Nossa equipe conseguiu conversar com uma pessoa que acompanhou, estava na mesma sala, dentro do Complexo de Defesa da Cidadania, onde as 3 adolescentes, as 3 sobreviventes da barbárie em Castelo do Piauí, e acompanhou os depoimentos, e ela faz uma afirmação importante e que vai ao encontro do que está dizendo a Defensoria Pública do Estado do Piauí, que nenhuma das adolescentes citou o nome de outra pessoa na cena do crime, além do nome de Gleison. Nós também fomos à cidade de Castelo do Piauí, conversamos com parentes dos menores sentenciados. Eles sustentam uma história de um suposto dinheiro pago ao Gleison e sustentam também a inocência dos filhos. Eu conversei com o pai e a mãe de um adolescente. Eles sustentam que os filhos estavam trabalhando no momento em que o crime acontecia. Vamos acompanhar a reportagem. Uma certeza absoluta transformada em interrogação. As últimas revelações do caso Castelo na TV Cidade Verde alteram a lógica que todos já tinham assimilado. Por telefone, conversamos com uma pessoa que acompanhou pessoalmente o depoimento das vítimas da barbárie perante o juiz. Ela confirma, as sobreviventes só citaram Gleison na cena do crime. Sim, é verdade. Ela só relatou esse rapaz, apenas um rapaz, só Gleison. Isso, eu não lembro de mais nada. Infelizmente, ela não lembra de mais nada. O porquê não sabe. Os depoimentos das meninas levaram a Defensoria Pública a pedir a absolvição de 3 menores sentenciados pelas agressões físicas e sexuais ocorridas no Morro do Garrote, além do homicídio de Daniele Rodrigues. A defesa também se apoiou nos laudos de exames de DNA, que apontam que nas vítimas só foi encontrado material genético de Gleison. Do mesmo jeito que a polícia está dizendo, indicia, e o Ministério Público faz a denúncia, que aquele acusado ou aquele indiciado é o autor do crime, a defesa vai dizer quais são os elementos que não é. Nós vivemos num Estado democrático de direito, temos a Constituição que garante o contraditório e a ampla defesa. E só ressaltando, desde o momento da primeira contestação em relação a esses 3 adolescentes, o defensor que atuava no caso sempre atuou pela tese da negativa de autoria. Como se tratava de um caso que tramitava em segredo de justiça, não havia manifestação expressa, como houve do Ministério Público, como houve do delegado. Os defensores apontam também álibis que retiram os 3 sentenciados do local do crime. Seu Jerônimo localizou testemunhas que afirmaram em juízo que 2 dos garotos estavam trabalhando no horário em que o crime aconteceu. Ele falou que foi dado testemunho e falou a mesma versão, que disse que o menino estava lá a tarde toda trabalhando. Passou a tarde trabalhando? Tarde trabalhando, quando terminaram, pararam o serviço, foram beber cachaça, né? Aí quando terminaram, o menino foi embora, tomar banho, voltou de novo. Aí ficou lá bebendo até na hora que os homens pegaram ele. Jerônimo afirma que o filho foi capturado pela polícia na noite do dia 27 de maio e forçado a confessar algo que não havia feito. Quando foi prender ele de noite, prenderam não, pegaram, colocaram dentro do carro, né? Ficaram rodando com ele durante a noite. Aí levaram para depois do portal, bateram nele lá. Aí soltaram ele. Quando foi de manhã, apareceu dizendo que era os culpados. De acordo com a testemunha, o filho de Jerônimo trabalhava na mesma obra do filho de Patrícia, outro sentenciado pela barbárie. Ela revela que escutou da mãe de Gleison que a verdade sobre o culpado seria revelada. Foi em uma das visitas, ela falou para a gente dentro do carro, ela disse até assim, calma, tenham paciência, que eu tenho certeza que meu filho vai falar a verdade. Que eu conheço ele. Aí eu falei até assim, qual é a verdade? Ela falou, deixa quieto, num dia vocês sabem. A tal verdade pode estar relacionada a um comentário que corre na cidade, que antes dos crimes acontecerem, Gleison recebeu uma proposta de pagamento de R$2.000, mais a contratação de um advogado para aprontar em Castelo do Piauí.
uma forma de espalhar sensação de insegurança. Em outra visita, ela fez o comentário para mim, que eu fui lá, cheguei até lá, ela lá e perguntei alguma coisa, assim, aí ela falou que o que ele tinha falado para ela no dia da visita, que o trato que tinha sido feito não foi cumprido. O Gleison falou isso para a mãe dele. Falou. Que E disse que trato era esse? Não, ela não falou para mim. Ele mesmo me falou isso aí. Ele quem? O meu filho falou. Falou. No dia que eles foram pro depoimento, falou que ia lascar com um rapaz lá, né? Que tinha dado R$2.000 e pagava advogado. Até a derradeira vez que nós fomos visitar ele, a mãe dele foi, ela falou para uma da mãe dos meninos, que o que ele tinha prometido, até agora não tinha sido cumprido, né? E o meu menino... Esse que tinha prometido era o pagamento, não tinha recebido. Exato, eu acho que sim, né? Que ele falou isso para a mãe dele, né? Que falou que o que prometeram para ele não tinha sido cumprido. A permanência de nossa equipe de reportagem em Castelo do Piauí na noite da última terça-feira foi interrompida por perseguições de pessoas não identificadas em motocicletas. Percebemos um sentimento de apreensão em alguns moradores. Apesar disso, os pais que falaram à nossa reportagem não recuam. Para eles, a justiça ainda está por vir. Se ele cometeu esse crime, pois que se for da vontade da justiça e de Deus, que deles pagar, tudo bem. Mas agora eles pagar por uma coisa que não fizeram, aí já é demais. É por isso que eu estou correndo atrás, corri atrás das provas, arrumei testemunha, foi dado o depoimento. E o juiz não fez nada. Foi condenar os meninos, sem ter prova. Porque se tivesse prova, tudo bem, mas não teve prova. Eu estava sabendo que não tinha prova. E ele foi condenar os meninos. O juiz e o Ministério Público erraram, na sua opinião? Com certeza, com certeza. Erraram, com certeza, como erraram. Informações agora sobre a situação do processo. Há uma apelação a ser julgada. Nós temos o informe de que o processo permanece em Castelo do Piauí. Esse processo vai sair de lá do município via Correios e chegar até o Tribunal de Justiça. Quando chegar, ele é inserido no sistema do judiciário e é distribuído automaticamente para um relator e uma Câmara Criminal do TJ. Esse relator pega o processo e abre vistas ao Ministério Público para o parecer. Um procurador vai dar essa manifestação, vai fazer essa manifestação do Ministério Público e devolve o processo ao Judiciário. Com o processo no Judiciário, o relator vai elaborar o seu voto. Depois do voto elaborado, vai se buscar uma data para pautar esse processo ou essa apelação para julgamento. A informação que nós temos é que esse tipo de processo no Tribunal de Justiça, costuma demorar até 6 meses para julgamento. É o tempo médio que o TJ está levando para julgar uma apelação como essa. Agora a gente mostra ao nosso telespectador uma parte da gravação que nós exibimos no início da reportagem, onde essa pessoa que acompanhou os depoimentos das sobreviventes, das adolescentes, cita que ouviu das 3 e que isso consta no processo, que havia no Morro do Garrote, na tarde do acontecido, apenas uma pessoa e que essa pessoa era Gleison. Vamos acompanhar o que disse essa pessoa. Sim, é verdade. Ela está realmente relato esse rapaz. Apenas um rapaz, só Gleison. Isso, eu não lembro de mais nada. Infelizmente, eu não lembro de mais nada. Porque eles não sabem. Em nenhum momento cogitaram a presença de uma outra pessoa, não escutaram fala, nem pisaram. Ela fala a presença de uma pessoa assim, de início, chegando de outro lá embaixo, mas saiu rapidamente, né? Porque ela fala isso. Lá em cima, nenhuma outra pessoa fora o Gleison. Não lembro de jeito nenhum. Eles falavam, né, que esse patrão dele estava para chegar, né? Então a gente não sabe quem é. E esse rapaz, claro, não pelos relatos, foi isso. Mas esse patrão não chegou. Não, porque lá para ele a gente não sabe, eles não lembram de mais nada. Só lembro até aí, dessa pessoa. A senhora acha que o fato delas não lembrarem
leva a crer que depois chegaram outras pessoas ou não? Como a gente não sabe, né? Porque ela não lembra de nada. A gente acredita que sim, que não era só ele, né? Até depois que ela foi atirada, ela ficou consciente e, inclusive, percebeu o momento que ele jogou as pedras. Foi isso mesmo? Isso, ela lembra quando ele jogava as pedras lá. Não parece, não lembro. Não lembro, porque ela lembra das pedras, né? E quem atirou as pedras foi o Gleison também. Não, agora aí a gente não sabe, ela não sabe. Ela ficou sempre de olho fechado, né? A gente não sabe. Para que você me esclareça, por favor. A primeira delas, de acordo com a polícia, logo que foram apreendidos, os 3 menores, além do Gleison, todos confirmaram, no primeiro depoimento à polícia, os 3 confirmaram, mais o Gleison, que participaram da chacina, inclusive dando detalhes da presença deles no Morro do Garrote. Só depois eles mudaram a versão. A questão que eu lhe pergunto é, por que nesse primeiro momento eles teriam confirmado a versão de que participaram sim da morte da garota, do estupro das 4 e das tentativas de homicídio das 3? A informação, Amadeu, é que eles foram pressionados durante a noite, do momento em que foram capturados até o momento em que prestaram depoimento no município de Campo Maior. Eles não prestaram depoimento em Castelo, em virtude da comoção popular que havia do lado de fora da delegacia. Então, até o momento em que prestaram atenção em Campo Maior, eles foram alvo de pressão psicológica e, inclusive, conselheiros tutelares do município de Campo Maior deixaram ou declararam no processo perante juízo que tipo de pressão esses garotos sofreram. Segundo ponto, Tiago, por favor, para deixar bem claro, algumas pessoas até já mandando questionamentos, perguntas, se há a possibilidade dos 3 adolescentes serem postos em liberdade. Eu vou dizer o que eu penso, você confirma se é isso ou não. Primeiro, ainda há um processo longo de 6 meses até que a Câmara Criminal julgue o pedido da Defensoria que pede a inocência e liberdade. Esse é um ponto. Mesmo que isso ocorra, o que é difícil, mas mesmo supondo que isso ocorra, eles não serão soltos. Por quê? Porque eles também são acusados de outro crime, a morte do Gleison dentro do SEM, praticada pelos 3. Ou seja, independente do processo de Castelo, eles respondem, os 3, pela morte do Gleison e, por isso, não poderiam ser colocados em liberdade. É isso, Tiago? É isso, Amadeu. Outro ponto, Tiago, que eu quero esclarecer com você. Durante a sua presença, permanência na cidade de Castelo, ouvindo esses depoimentos, buscando, porque o trabalho da TV Cidade Verde, como empresa jornalística que é buscar as informações, estejam elas onde estiverem. Foi isso que o Tiago tentou fazer lá em Castelo e relatou na reportagem que houve algum tipo de pressão. Eu queria saber se você tem ideia de onde partiu essa pressão contra você, Tiago. Gostaríamos de saber, Amadeu. Na verdade, havia 2 pessoas trajando uma blusa, uma camisa escura, possivelmente de cor preta. Era por volta de 7h40 da noite, 7h50 da noite. Essas 2 pessoas, sendo uma delas de boné, ambas sem capacete, uma delas portando na cintura algum objeto que aparentava ser uma arma de fogo. Essas pessoas deram 2 voltas ao redor do nosso carro de reportagem. Nós mudamos a nossa rota e para tentar retornar até o local onde nós tentaríamos fazer uma outra entrevista, quando retornamos a esse ponto, onde tentaríamos a entrevista,
uma dessas pessoas retornou na motocicleta, posicionou a moto ao lado do nosso carro e ficava o tempo inteiro falando ao telefone, parou a moto e ficava falando ao telefone o tempo inteiro. Nós novamente mudamos a rota do nosso carro e ainda cruzamos com outros 2 motociclistas na mesma rota que nós estávamos tomando. Isso aconteceu no município de Castelo do Piauí na noite da última terça-feira, Amadeu. Obrigado, Tiago Melo, repórter em ação, que está dando todas as informações, muitas delas exclusivas, sobre esse caso Castelo, que chama a atenção, repito, da cidade de Castelo, do estado do Piauí e de todo o país. Muito obrigado, Tiago.